Salve galera, aula 22 na Química A. Vamos trabalhar então as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Estamos entrando num assunto que a prova do Enem gosta bastante. As últimas provas da Universidade Federal de Santa Catarina cobraram muito e a gente vai trabalhar isso em dois momentos. A aula de número 22 a gente vai bater em cima da solubilidade dos compostos orgânicos e na sequência, na aula de número 23, a gente vai debater o ponto de fusão e o ponto de ebulição em compostos orgânicos também. E o porquê que em compostos orgânicos isso é mais interessante? A gente já trabalhou, na verdade, essa ideia de solubilidade. Quando a gente trabalhou a questão de polaridade, lembra da história do famoso semelhante dissolve o semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Mas na química orgânica isso tem um peso mais interessante, porque você tem muitas vezes grupos funcionais. E esses grupos funcionais, eles são regiões polares da molécula. Mas nós não podemos esquecer que a cadeia carbônica é a região apolar. Então nós temos um misto de regiões polares com regiões apolares. E é isso que torna tão atraente o estudo das propriedades físicas nos compostos orgânicos. Agora, obviamente, existe uma estrutura que seja 100% apolar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para começar a história, eu trago para você um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é o quê? Um esqueleto de carbono cheio de hidrogênio em volta. E nesse caso, nós temos aquela molécula apolar raiz mesmo, que ela é 100% apolar. Vamos pensar na questão vetorial? Você sabe muito bem que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá, a diferença lá não é muito grande, mas o carbono é mais eletronegativo. Então nós temos o vetor resultante apontando para o carbono, continua apontando para o carbono, continua e continua. Então, na verdade, nós temos vetores resultantes nulos, o que mostra que os hidrocarbonetos são moléculas apolares, momento dipolar igual a zero. E repito, a molécula apolar raiz. A partir do momento que você começa a colocar grupos funcionais, que você começa a colocar elementos mais eletronegativos, essa molécula começa a tender à polaridade. Vamos pegar exemplo? Olha só, vamos pegar uma molécula bem conhecida. Essa aqui é a molécula do gás sarin. A molécula do gás sarin tem elementos com uma eletronegatividade apreciável. Eu estou vendo flúor, eu estou vendo oxigênios, eu estou vendo um fósforo. Então essa molécula já vai apresentar uma miscibilidade em água. Vamos aumentar a miscibilidade? Vamos pegar uma outra molécula agora? Vamos pegar a fosfetanolamina? Lembra da famosa história da pílula do câncer? Olha só, você vê grupo OH aqui, eu vejo o grupo OH aqui, eu vejo o grupo NH2 aqui. Então, qual que é a primeira conclusão que a gente vai chegar no debate em cima da solubilidade? Vamos colocar aqui o nosso esqueminha aqui então. Para começar a história, quanto maior a quantidade de grupos polares, maior será o quê? A solubilidade em água. Essa seria a nossa primeira informação pontual. Quanto maior a quantidade de grupos polares, maior a solubilidade em água. Vamos fazer uma revisão sobre forças intermoleculares? Isso também a gente já debateu. Para ser bem preciso com você, aula 17 na Química A. Vamos dar uma relembradinha rapidinho? Porque as forças intermoleculares, as forças de coesão, elas interferem nessa questão da solubilidade. A gente tem o famoso dipolo induzido, que também pode ser chamado de forças de London, o tal do dipolo instantâneo. Nós temos também o tal do dipolo permanente, lembra? Ou dipolo-dipolo, ou dip-dip para os íntimos. E nós temos ainda as tais ligações de hidrogênio. As tais ligações de hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em cada uma delas? Dipolo induzido é mais xixelentinha, é aquela de menor força atrativa. Acontece em moléculas apolares. Já quando eu tenho moléculas polares, eu tenho dipolo permanente. Isso já é uma força de coesão mais intensa. E nós temos um caso especial. Muita atenção. O UFSC e o DESC fizeram questões onde eles chamam ligações de hidrogênio do quê? De dipolo permanente.
Lembra? É porque as ligações de hidrogênio é um caso extremo do dipolo permanente. Ela também acontece em moléculas polares. Ou eu poderia dizer assim, ó, moléculas muito polares, porque é onde tem o tal do H-FON. Lembra quando o hidrogênio está diretamente ligado aos 3 elementos mais eletronegativos da tabela? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então a gente pode fazer uma outra relação importante para a solubilidade em água. Nós podemos fazer uma relação onde a gente diz que quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior será o quê? A solubilidade em água. Quanto mais intensa é a força atrativa entre as moléculas, maior a solubilidade. A gente coloca em água, galerinha, mas na verdade a gente pode colocar assim, né? Maior seria a solubilidade em solventes polares. É que tradicionalmente a gente gosta muito de debater isso em água. Legal? Vamos pegar e dar uma olhadinha então numa questão da UFSC 2019/2. Era uma questão que falava sobre a bedaclina e a pretomanida, trazia 2 estruturas orgânicas e a gente vai debater esses itens. Olha só o primeiro item. A molécula de pretomanida é apolar. E eu me recuso a continuar lendo esse item. Me recuso, dá uma olhada. A molécula de pretomanida apolar, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tô vendo um porrilhão de flúor. Eu tô vendo, inclusive, cargas aqui, ó, na molécula. Então é óbvio que essa molécula de pretomanida, ela não é apolar. Lembra? Apolar é quando você tem aquele esqueleto carbônico predominando. Eu vejo elementos com eletronegatividade nessa estrutura. Eu peguei o item 04, por quê? Estou usando exatamente os itens que têm a ver com esse nosso debate da aula 22. O item 04 fala que o grupamento F3CO, ligado a um anel benzênico na pretomanida, confere baixa polaridade a essa região da molécula. Peraí, onde é que está esse F3CO ligado ao anel aromático? Eu estou vendo aqui, ó. F3CO. Será que isso aqui confere baixa polaridade? Cara, eu tô vendo elementos com elevada eletronegatividade. Isso aqui é uma região de alta polaridade na molécula de pretomanida. Bacana? E dá uma olhada, então falso também, dá uma olhada no item 32 agora. A bedaclina é capaz de interagir com moléculas de água em meio fisiológico por intermédio de ligações de hidrogênio. Opa, ligação de hidrogênio, eu vou no H-FON. Deixa eu dar uma olhada na bedaclina. Ah, já vi aqui, ó. Então, ela pode realizar, sim, ligações de hidrogênio. Só que tem um detalhe bem bacana e no decorrer da aula eu quero debater isso com você. Não é garantia que uma molécula que faz ligação de hidrogênio, ela vai ser muito solúvel. Parece meio contraditório isso que eu estou falando para você agora. Mas é real. Tá? Não é uma garantia isso, porque se você olhar essa estrutura da bedaclina, olha só essa tripa carbônica aqui, fazendo favor. Olha só o tanto de anéis que eu tenho aqui. Essa ligação de hidrogênio ela até pode ser feita, mas isso configura uma baixa solubilidade. Se você analisar a solubilidade da bedaclina em água, é muito pequena. É muito pequena mesmo. E repito, quero debater isso com você no decorrer da aula ainda. Legal? Só que antes de cravarmos então o item 32 nessa questão, quero reafirmar que não existe essa garantia de simplesmente ter ligação de hidrogênio, vai ser muito solúvel. Legal? Aonde que aparecem as ligações de hidrogênio pra caramba em provas de química, que faz um diálogo bem legal com as aulas de biologia, quando a gente analisa o quê? A interação das bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina, olha só as ligações de hidrogênio. Isso é importante frisar em questões discursivas, isso apareceu na prova da segunda fase da UFPR do ano passado, quando a gente tinha que mostrar essas forças intermoleculares. A gente mostra por tracejados. Tá? Isso é intermolecular. Essa que acontece aqui dentro é intra. É a ligação covalente. Então, numa discursiva, quando ele pede para você indicar as forças intermoleculares, você traceja. Tá? Isso são forças intermoleculares. E pegando o gancho com provas, a questão da UFSC já pediu quantas ligações de hidrogênio?
ocorrem. Adenina, timina, 2 ligações de hidrogênio, guanina, citosina, 3 ligações de hidrogênio, devidamente apresentada para vocês aqui. Bacana essa relaçãozinha, show de bola. Quero aproveitar e discutir um pouco mais, olha só, um diálogo de novo com estruturas que aparecem nas aulas de biologia. Vitamina C e vitamina A. Você sabe muito bem, lá da biologia, que a vitamina C é hidrossolúvel e a vitamina A é lipossolúvel. Mas agora a gente quer fazer um diálogo químico disso. Como é que eu justifico essa relação da vitamina C ser hidrossolúvel? H-FON, 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 olha só. A quantidade de ligações de hidrogênio que podem ser feitas. Então, é óbvio que a vitamina C é hidrossolúvel, ela é mais facilmente eliminada pela urina, ou como já caiu na prova do Enem, qual das vitaminas necessita de uma maior suplementação diária? Vai ser a vitamina C, que é hidrossolúvel. E a vitamina A, ela é lipossolúvel porque espia só, sobre o olhar químico da coisa, espia só o tamanho dessa cadeia. E olha só, eu não vou negar para você, que está assistindo essa aula agora, eu não vou negar para você que exista a capacidade de uma realização de ligações de hidrogênio aqui, ó. Não vou negar para você, olha o OH aqui, ó. Mas, turma, esse OH tá jogado às traças, tá num canto da molécula. Olha o tamanho da interação com cadeia carbônica. Olha o dipolão induzido que vai rolar aqui, ó. Então, é óbvio que aqui eu tenho a capacidade de realização de ligação de hidrogênio. Mas isso aqui é lipossolúvel. Tu entendeu a grande importância da interpretação em moléculas orgânicas? Não é um pacotinho fechado como é na química inorgânica. Ah, essa é polar, essa é apolar. Vamos dividir em 2 grupos, pronto e acabou. Quando a gente tem o debate dentro da química orgânica, você tem que analisar sítios da molécula e analisar o que predomina. Bacana? E para isso, nós podemos analisar agora em termos de questões, né? Ou apresentação de situações para você. Ele pede para nós aqui, ó, que a gente coloque em ordem crescente de solubilidade em água. Ele traz um álcool, ele traz um aldeído, ele traz um aleto, ele traz um hidrocarboneto. E nós vamos colocar isso em ordem crescente de solubilidade em água. Vamos colocar aqui, ó, ordem crescente de solubilidade em água. E eu vou trazer essas estruturas. Eu acabei não numerando aqui, ó, mas eu vou numerar só para facilitar a nossa interpretação, tá? Eu vou pegar então como número 1, a gente pega o propanol, tá aqui, ele bonitinho. Eu vou pegar como número 2, é o propanal, é um aldeído. Tá aqui, bonito. Número 3 é um aleto. Tá aqui. E número 4 vai ser um hidrocarboneto. Boa, tá aqui, ó. Muito bom. Forças intermoleculares diferentes. Se você olhar essas 4 estruturas, qual vai ser a de menor solubilidade em água? Dá uma olhada nessa estrutura 4, é um esqueleto carbônico. Se é um esqueleto carbônico, eu tenho o quê? Um hidrocarboneto. Então, nos hidrocarbonetos é o tipo de força intermolecular de menor intensidade. Eu tenho o chamado de polo induzido, ou forças de London, ou de polo instantâneo. Legal? Agora, olha só o número 1 aqui, ó. Olha o tal do H-FON, olha o álcool, olha as ligações de hidrogênio pintando. Então, se a gente for criar essa ordem crescente, vamos começar aqui pelo número 4, que é o de menor solubilidade, e eu vou lá para o final. Ó. Aqui, ó, o número 1 vai ser o de maior solubilidade. Tem as tais ligações de hidrogênio. Agora perceba, eu tenho um aldeído e eu tenho um aleto. Presta atenção. Hoje o momento de atenção ele não está no final da aula. Ele vai agora para você. Aliás, eu tenho 2 momentinhos de atenção para te passar nessa aula. 2. Primeiro momento de atenção. Por incrível que pareça, essa molécula, mesmo ela não tendo H-FON,
mesmo ela não tendo H-FON, ela vai realizar a ligação de hidrogênio. Como assim, Rubem? Como assim vai realizar a ligação de hidrogênio? É porque é uma função carbonilada. Então guarda com muito carinho essa informação. Tá? Letras garrafais nisso. Funções carboniladas realizam ligações de hidrogênio com água. Mas tem que ser com água, não entre si. Na aula de número 23, eu vou mostrar para vocês interações entre si quando a gente for falar de ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas muita atenção no que eu falo para você agora. Funções carboniladas. Tá, Rubinho, quem são as funções carboniladas? As principais: aldeídos, cetonas e ésteres. Essas três funções realizam sim ligações de hidrogênio, mas tem que ter esse detalhe: com água. Ok? Com água. Então, essa é a primeira informação. Então, o aldeído está aqui, ó, bonitaço. Perde do álcool, porque o álcool faz entre si e faz com a água. Mas, sim, o aldeído tem ligação de hidrogênio com a água. Legal? E os aletos, eles têm uma baixa polaridade. Tá? Inclusive, o segundo momento de atenção vai em cima disso. Eu gostaria que você lembrasse que aletos e éteres apresentam baixa polaridade. O éter até tem o oxigênio, né? Mas como o oxigênio está preso dentro da cadeia, isso limita pra caramba a possibilidade de ele realizar interações. E, novamente, uma coisa que é muito importante quando a gente discute compostos orgânicos. Aliás, não só para compostos orgânicos, mas isso para o vestibular. Aliás, não só para o vestibular, para a tua vida como um todo, que é bom senso. Óbvio que eu estou falando que aletos têm baixa polaridade, mas, por favor, se eu pegar uma cadeia, sei lá, com 2, 3 carbonos, e eu encher essa cadeia de halogênio, sei lá, coloco 5 cloros, 3 flúoros, aí vai por terra essa nossa observação. O que eu estou falando para você são os aletos tradicionais. Monoaletos, dialetos. Mas a partir do momento que eu começo a bombar de halogênio na molécula, óbvio que você está aumentando consideravelmente a polaridade dessa estrutura. Beleza? Legal? Muito, 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 muito bom. Então, quanto maior a força intermolecular, maior a solubilidade. Só que tem uma relação que eu não debati com você ainda. Eu não debati o tamanho da cadeia. E é essa relação bonitinha que encerra para nós aqui, ó. Quanto maior a cadeia carbônica, atenção agora, menor a solubilidade em água. Claro, a cadeia carbônica é a região apolar do meu composto. Se eu aumento a cadeia carbônica, eu estou intensificando o dipolo induzido. Então a solubilidade diminui consideravelmente. Então pega esses dados que inclusive está na sua apostila. Esse quadro aqui, ó, retirei diretamente na nossa apostila. Se você pegar o metanol, o etanol e o propanol, você vai perceber que eles têm solubilidade infinita na água. Infinita, são perfeitamente miscíveis, né? É o termo que a gente gosta de usar. São perfeitamente miscíveis. Agora, se você pegar o butanol, você vai perceber que a solubilidade cai para 8,3 gramas a cada 100 gramas de água. O dipolo induzido está começando a ser preferencial. Se você pegar o pentanol, isso cai para 2,4. Se você pegar o hexanol, cai para 0,9. Se você pegar o heptanol, cai para 0,15. Ou seja, ao aumentar a cadeia carbônica, nós estamos aumentando o quê? Ou melhor, nós estamos diminuindo o quê? A solubilidade em água. Beleza essa relaçãozinha? Muita atenção. Nesse debate, ele não se encerra aqui. O tal do caráter anfipático, ele vai aparecer em outros momentos, principalmente quando a gente for debater as aulas específicas de sabão e detergente. Tá? O caráter anfipático é quando você tem estruturas que conseguem interagir tanto com partes polares quanto com partes apolares. Um grande exemplo é o detergente. Né? Isso aqui é uma estrutura, por exemplo, de um sabão.
Tá? Nem quero entrar muito em detalhes nessa estrutura do sabão, porque a gente vai ter aula específica disso. O que eu queria que seus lindos olhos percebessem é que no sabão a gente tem uma região com polaridade, que é a parte hidrofílica, que é a parte que vai interagir com a água, e nós temos uma longa cadeia carbônica, que é o quê? A parte hidrofóbica, que seria a parte que interagiria com a gordura. Mas não é só isso aqui um exemplo. Claro que eu acho que o sabão é o preferido da prova. Mas tem uma outra molécula que vem fazendo muito sucesso em questões recentes, uma molécula bem simples, a molécula de etanol. E é essa molécula que eu queria debater com os senhores na questão do caráter anfipático. Tá aqui, ó. Pergunta que eu faço para você agora seria: o etanol se dissolve na água? Perfeitamente, a gente viu que a miscibilidade é infinita. Mas agora uma segunda pergunta: o etanol interage com a gasolina? Sim. A gasolina que a gente usa para abastecer o automóvel, chamada gasolina comercial, ela tem uma porcentagem de etanol. Segundo a ANP, de 23% a 26% de etanol. Tá? Então ela também é miscível na gasolina. Agora, água e gasolina são miscíveis? Não. Como é que eu explico essa história do etanol se solubilizar nos dois? Mas como é que pode água e gasolina não solubilizar? O segredo está o quê? Na interpretação da estrutura e linkar com as propriedades físicas e as forças intermoleculares. A estrutura do etanol está aqui. A gasolina, lembra? A gasolina não tem fórmula. Jamais pergunte qual a fórmula da gasolina. A gasolina é uma mistura. É uma mistura de hidrocarbonetos, mais ou menos na faixa de 5 a 12 carbonos. Tá? Então eu vou representar assim, ó. Vou botar reticências aqui. Pronto, isso aqui representaria a gasolina, beleza? A água a gente conhece bem, aquela geometria angular bonita, tá aqui. Por que será que o etanol interage com a gasolina? Espia só. Lembra do semelhante dissolve o semelhante? Diretamente do 9º ano para nossas aulas de pré-vestibular. Semelhante dissolve semelhante. Olha isso aqui. Tá aqui, ó. O dipolo induzido também aqui. Eu tenho a interação dipolo induzido. Agora, o etanol interage com a água? Claro que sim! Só que quem que o etanol prefere? O etanol prefere a água. Por que que o etanol prefere a água? Porque aqui, futuro calouro, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aqui, ó. O que eu tenho aqui é uma interação muito mais intensa. Claro que sim. O que eu tenho aqui são as ligações de hidrogênio, que são as forças intermoleculares de maior intensidade. Agora é óbvio, se eu começar a aumentar essa cadeia carbônica, eu vou a propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol. O que vai acontecer? Esse dipolo induzido vai ficando mais intenso e as ligações de hidrogênio vão o quê? Perdendo a intensidade. Tá? Então o etanol prefere a água, né? Esse prefere entre aspas. Por quê? Porque a interação é mais forte. Então é por isso que quando a gente adiciona água à gasolina, a gente consegue determinar o teor de álcool que tem ali. Porque o álcool que outrora estava na gasolina migrará para a fase aquosa. Bacana? Beleza? Muito, muito, muito bom. Eu vou encerrar com você com uma questãozinha da UFSC do ano passado. Tá? Que, na verdade, eu peguei só o quadro final, ele falava sobre alimentos multiprocessados, e aí eu peguei o quadro aqui para nós, com 4 estruturas, o hidroxitolueno butilado, o colesterol, acetato de isoamila e a tartrazina, e ele traz as estruturas. Sobre o assunto, é correto afirmar que 01. A absorção do BHT pelo organismo humano é ineficaz, já que o caráter alcalino da molécula... Peraí, o BHT está aqui. A gente vai debater a acidez e a basicidade na química orgânica, para ser bem preciso com você, na aula de número 24. Mas é interessante a gente já debater a estrutura do fenol aqui, ó. Eu tenho um fenolzinho. Isso aqui tem natureza
ácida e não natureza alcalina. Como um spoilerzinho da aula 24, muito rápido para você, lembre que ácidos carboxílicos, fenóis e álcoois têm natureza ácida. Então, item mentiroso. Isso aqui não é um caráter alcalino. Beleza? Item 02. O colesterol de cadeia polar, e novamente eu me recuso a continuar a ler. Você sabe muito bem o colesterol, lá das aulas de biologia, colesterol que tá na classe dos lipídios. Olha o tamanho dessa tripa carbônica aqui, ó. E tem o tal do OH aqui, ó. Tem? Lembra? O fato de você ter uma região com ligação de hidrogênio não significa que esse material, ele é solúvel, pronto, acabou. Não, você tem que analisar o todo. E olha o tamanho da tripa carbônica. O OH é desprezível aqui, ó. Então, obviamente o colesterol não tem nada de cadeia polar. 04. Um alimento ultraprocessado que contém sal de cozinha, cloreto de sódio e acetato de isoamila é facilmente solubilizado em água, pois a reação entre o sal e o éster gera um ácido carboxílico hidrossolúvel. Bom, galerinha, o que a gente tem que lembrar com muito carinho dessa parte de reação orgânica aqui, ó? O que você não pode esquecer? Que ácido carboxílico mais álcool gera éster mais água. E essa reação é reversível. Então, no sentido 1, a gente chama de esterificação. No sentido 2, é uma quebra pela água, é chamada de hidrólise. Então, se eu quero gerar um ácido, eu tenho que pegar o quê? Éster com água. E não o éster com um sal, como ele está dizendo ali no item. Tá? Então, até agora, tudo item mentiroso. Item 08. A tartrazina possui em sua estrutura núcleos aromáticos. Vamos por partes? Tartrazina, cadê você? Tá aqui, ó. Bom, temos núcleos aromáticos nela. Gostei. O que implica uma efetiva interação com gorduras como o colesterol, por meio de ligações iônicas. Cara, isso aqui é o cheiro da derrota, cara. Por favor, ligação iônica. Vamos remeter à nossa aula de número 10 na Química A. Ligação iônica, grande diferença de eletronegatividade. Metal com ametal. Te pergunto, onde é que tem metal nessas estruturas aqui, ó? Ah, Robinho, tá aqui, ó. Perfeito. Achei o metal. Só que a ligação iônica, ela é intra. Ela ocorre aqui dentro. Beleza? É aqui dentro que ocorre a ligação iônica. Tá? A ligação iônica não é intermolecular. Beleza? Então, item mentiroso. 16. O acetato de isoamila presente em um alimento pode ser neutralizado pela adição de um ácido como acético, o que reduz a absorção desse aromatizante pelo organismo. Galera, o acetato de isoamila é um éster. Como é que ele vai ser neutralizado por um ácido? Quem que vai ser neutralizado por um ácido? Obviamente uma base. É uma base que tem que ser neutralizada por um ácido. Beleza? E às vezes ele coloca, né, uma série de outras informações, só que o erro está super escancarado, tá? Eu não posso neutralizar o quê? Não vai ser um ácido com um éster. É um ácido com uma base. E o 32? Então esse vai ter que ser verdadeiro. Esse vai ter que ser verdadeiro. A gente vai ter que dar um jeito de fazer isso ser verdadeiro. O BHT é capaz de interagir com a água por ligações de hidrogênio. Cadê você, BHT? Tá aqui, ó. HFON. Então ele realiza sim ligações de hidrogênio. Só que vamos um pouquinho além? Quero um pouco mais aqui pra gente fechar em alto estilo pra você. Tu acha, criaturinha, que esse BHT é muito solúvel na água? Não. Tem uma miscibilidade bem pequena. Ele até pode realizar, ó. É isso que é interessante, ó. O autor da questão foi bem ligado na hora de escrever o item. O BHT é capaz de interagir. Ele não debateu a intensidade dessa força. Ele simplesmente falou que o BHT é capaz de interagir por ligações de hidrogênio. Sim, é capaz sim, ó. Eu tenho HFON. Só que olha a estrutura como um todo. É uma grande cadeia carbônica. A solubilidade do BHT em água é muito pequena.
Beleza? Show de bola? Se divirtam com os exercícios dessa aula de número 22. Muito importante praticar a solubilidade dos compostos orgânicos. Beijo grande, sucesso nos teus estudos. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Você é muito charmoso.